Estude a Bíblia em menos de 20 minutos. Todos irão notar seu crescimento nas Sagradas Escrituras. Olá, bíblicos! Hoje você terá 35 perguntas bíblicas para estudar e aprender. Se inscreva no Eu Bíblico para continuar estudando a palavra. Vamos começar. Pergunta 1. Quem era o líder dos publicanos? Opção A, Mateus. Opção B, Zaqueu. Opção C, Felipe. Opção B é a correta. Lucas 19, versículo 1 e 2. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Pergunta 2. O discípulo que não queria que Jesus lavasse seus pés era: opção A, Pedro. Opção B, Judas. Opção C, Tiago. Opção A é a correta. João 13, versículo 8. Respondeu-lhe Pedro: Nunca lavarás meus pés. Disse-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Pergunta 3. Na parábola das dracmas perdidas, a mulher possui: opção A, 5 dracmas. Opção B, 12 dracmas. Opção C, 10 dracmas. A opção C é correta. Lucas 15, versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? Pergunta 4. Quem Moisés matou e escondeu na areia? Opção A, egípcio. Opção B, hebreu. Opção C, filisteu. Opção A, egípcio é a correta. Êxodo 2, versículo 12. Olhou então para um lado e para outro e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Pergunta 5. Qual era a cor do maná? Opção A, amarelo. Opção B, verde. Opção C, branco. A opção C está correta. Êxodo 16, versículo 31. E a casa de Israel deu-lhe o nome de maná. Era branco como semente de coentro e tinha o sabor de bolo de mel. Pergunta 6. O comandante do exército de Moisés no deserto era: opção A, Arão. Opção B, Josué. Opção C, Jetro. A opção B, Josué, é a certa. Êxodo 17, versículo 9. E Moisés disse a Josué: Escolhe alguns homens e sai para enfrentar os amalequitas. Amanhã estarei no alto da colina, com a vara de Deus na mão. Pergunta 7. Qual era o nome da mãe de Jesus? Opção A, Madalena. Opção B, Marta. Opção C, Maria. A opção C está certa. Mateus 1, versículo 20. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Pergunta 8. Quem escreveu a carta aos Romanos? Opção A, Lucas. Opção B, João. Opção C, Paulo. A opção C, Paulo, está correta. Romanos 1, versículos 1 e 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pergunta 9. João, em seu evangelho, disse que a fonte de Jacó ficava na cidade samaritana de: opção A, Sicar. Opção B, Jericó. Opção C, Jerusalém. A opção A, Sicar, é a correta. João 4, versículo 5. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Pergunta 10. Faraó dos dias de José sonhou com: opção A, 10 vacas. Opção B, 14 vacas. Opção C, 5 vacas.
A opção B, 14 vacas está certa. 7 vacas formosas e 7 vacas magras. Gênesis 41 versículos 2 e 3. Então subiram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que foram pastar no meio dos juncos. Depois delas, subiram do rio outras 7 vacas feias e magras, que pararam junto às outras vacas à beira do Nilo. Pergunta 11. O homem que Jesus fez lodo e passou em seus olhos era cego. Opção A, 15 anos. Opção B, de nascença. Opção C, 30 anos. A opção B era de nascença. João 9 versículos 1 e 6. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Tendo dito isso, cuspiu no chão e fez barro com a saliva, e aplicou sobre os olhos do cego. Pergunta 12. Na parábola das dracmas perdidas, quantas a mulher perdeu? Opção A, 1 dracma. Opção B, 2 dracmas. Opção C, 3 dracmas. A opção A está certa. Lucas 15 versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? Pergunta 13. O que Marta era de Lázaro? Opção A, cunhada. Opção B, mãe. Opção C, irmã. A opção C está certa. João 11 versículo 1. Certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Pergunta 14. Que árvore foi amaldiçoada por Jesus quando nela não achou frutos? Opção A, videira. Opção B, macieira. Opção C, figueira. A opção C está certa. Mateus 21 versículo 19. E avistando uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e achou somente folhas. Então lhe disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Pergunta 15. Quem disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Opção A, o cego de Jericó. Opção B, a mulher com fluxo de sangue. Opção C, o centurião. A opção A está certa. Marcos 10 versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Pergunta 16. O homem que ajudou a Jesus levar a cruz chamava-se: opção A, Cornélio. Opção B, Simão. Opção C, Simeão. A opção B está certa. Mateus 27 versículo 32. Ao saírem, encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Pergunta 17. Quem tirou uma moeda da boca do peixe e pagou o imposto dele e de Jesus? Opção A, João. Opção B, Pedro. Opção C, André. A opção B está certa. Mateus 17 versículos 25 e 27. Ele disse: paga. Quando Pedro entrou em casa, Jesus antecipou-se perguntando: que te parece, Simão? De quem os reis da terra cobram imposto ou tributo? Dos seus súditos ou dos estrangeiros? Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que pegar e ao abrir-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e entrega-o por mim e por ti. Pergunta 18. Quem mandou matar João Batista foi: opção A, Pilatos. Opção B, Caifás. Opção C, Herodes. Herodes, opção C é a correta.
Mateus 14, versículos 6 e 10. Na festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou a Herodes, e mandou decapitar João no cárcere. Pergunta 19. Na parábola do trigo e do joio, quem semeou o joio foi: opção A, um inimigo; opção B, um amigo; opção C, o dono da plantação. O correto é a opção A. Mateus 13, versículo 25. Mas, enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Pergunta 20. Quem foi o sucessor de Moisés? Opção A, Calebe; opção B, Josué; opção C, Arão. Opção B, Josué. Deuteronômio 31, versículo 23. E o Senhor ordenou a Josué, filho de Num: sê forte e corajoso, pois levarás os israelitas para a terra que lhes prometi com juramento, e eu estarei contigo. Pergunta 21. Segundo as ordens de Deus, os israelitas não deveriam plantar durante o: opção A, 5º ano; opção B, 6º ano; opção C, 7º ano. Opção C é a certa. Êxodo 23, versículo 11. Mas no 7º ano a deixarás descansando e sem cultivo, para que os pobres do teu povo possam comer, e os animais do campo comam do que sobrar. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Pergunta 22. Para se casar com Raquel, Jacó deveria trabalhar para Labão por: opção A, 5 anos; opção B, 7 anos; opção C, 9 anos. Sete anos, opção B, é a correta. Gênesis 29, versículo 20. Assim Jacó trabalhou 7 anos por causa de Raquel, e estes lhe pareceram poucos dias pelo muito que a amava. Pergunta 23. Ao subir para o céu, Elias deixou cair sobre Eliseu: opção A, sua capa; opção B, suas sandálias; opção C, seu chapéu. Sua capa, opção A é a certa. Segundo o livro de Reis 2, versículo 13. E pegou a capa de Elias que havia caído, voltou e parou à beira do Jordão. Pergunta 24. Na primeira multiplicação de pães foram alimentados quase: opção A, 3.000 homens; opção B, 4.000 homens; opção C, 5.000 homens. O correto é a opção C. Mateus 14, versículo 21. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Pergunta 25. Quem era o primeiro marido de Abigail? Opção A, Urias; opção B, Jonatas; opção C, Nabal. Nabal é o correto, letra C. Primeiro livro de Samuel 25, versículo 3. Esse homem se chamava Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail. A mulher era sensata e bonita, porém o homem era grosseiro e mau. Ele era da família de Calebe. Pergunta 26. Com que Sansão matou 1.000 homens? Opção A, queixada de jumento; opção B, espada; opção C, apenas com a mão. A opção A é a correta. Juízes 15, versículo 15. Ele achou uma queixada de jumento, ainda fresca, apanhou-a e matou 1.000 homens com ela. Pergunta 27. O que Ruth o órfã era de Noemi? Opção A, filhas; opção B, noras; opção C, irmãs. A opção B é a correta. Ruth 1, versículo 7. Então ela partiu do lugar em que havia morado com as 2 noras, enquanto voltavam para a terra de Judá. Pergunta 28.
Como era o nome da mãe de Samuel? Opção A, Penina. Opção B, Raquel. Opção C, Ana. Chamava-se Ana, letra C. 1 Samuel 1 versículo 20. Assim Ana concebeu e no tempo devido teve um filho, ao qual chamou Samuel, pois ela dizia, eu pedi ao Senhor. Pergunta 29. Quantos irmãos tinha Davi? Opção A, 5 irmãos. Opção B, 7 irmãos. Opção C, 10 irmãos. A opção B, 7 irmãos, é a correta. 1 Samuel 17 versículo 12. Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Ele tinha 8 filhos, e nos dias de Saul, esse homem já era velho e avançado em idade entre os demais. Pergunta 30. De quem Gideão livrou os israelitas? Opção A, midianitas. Opção B, edonitas. Opção C, amorreus. Midianitas, opção A, é a correta. Juízes 6 versículo 1. Mas os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e este os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Pergunta 31. O rei Acabe queria comprar a vinha. Opção A, da viúva. Opção B, de Nabote. Opção C, de Elias. Opção B, Nabote, é a correta. Primeiro livro de Reis 21 versículo 2. Este falou a Nabote, dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque está vizinha no fundo do meu palácio, e te darei em troca outra vinha melhor. Ou, se desejares, eu te pagarei em dinheiro o quanto vale. Pergunta 32. Quantas pessoas se salvaram do dilúvio? Opção A, 5 pessoas. Opção B, 6 pessoas. Opção C, 8 pessoas. A correta é a opção C, 8 pessoas. Primeira carta de Pedro 3 versículo 20. Os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a paciência de Deus esperava enquanto a arca era construída nos dias de Noé. Poucas pessoas, isto é, 8, salvaram-se nela por meio da água. Pergunta 33. Quando o filho da sunamita morreu, ela veio procurar Eliseu no monte. Opção A, Gerizim. Opção B, Ebal. Opção C, Carmelo. O monte era o Carmelo, letra C. Segundo Reis 4 versículo 25, ela partiu para encontrar-se com um homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ela o viu de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo, ali vem a sunamita. Pergunta 34. A serva de Sara, mulher de Abraão, chamava-se. Opção A, Agar. Opção B, Isabel. Opção C, Ester. Opção A, Agar, é a certa. Gênesis 16 versículo 1. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo uma serva egípcia que se chamava Agar. Pergunta 35. O sinal que Deus deu a Noé como prova de que não haveria outro dilúvio foi: opção A, uma nuvem. Opção B, um arco-íris. Opção C, uma estrela. A opção B, arco-íris, é a correta. Gênesis 9 versículo 13. Coloquei o meu arco nas nuvens. Ele será o sinal de uma aliança entre mim e a terra. Como você se saiu? Acertou todas? Deixe seu comentário. Se inscreva no canal e deixe seu like para divulgar para mais pessoas. Assista outros vídeos do canal para nos ajudar. Fique na paz e continue sendo uma bênção.